Feliz de rever a irmã. Deus abençoe a vida de vocês. Glória a Deus, bênção. Capítulo de número 36 do livro do profeta Isaías, o versículo de número 21. Versículo de número 21, ele diz assim: E eles, porém, ficaram calados, e não lhe responderam palavras, porque assim lhes havia ordenado o rei. Não lhes responda. Bem, vamos para o capítulo de número 37, o versículo 1, que diz: Quando o rei Ezequias ouviu isto, rasgou a sua roupa, cobriu-se de pano de saco e entrou na casa do Senhor. O versículo de número 14, Ezequias recebeu a carta da mão dos mensageiros e a leu. Então Ezequias subiu à casa do Senhor e estendeu a carta diante do Senhor. E Ezequias orou ao Senhor. Versículo 36 para acabar, para você ver a resposta de Deus. Então o anjo do Senhor saiu e matou 185 mil homens no arraial dos assírios de manhã. Quando os restantes se levantaram, lá estavam todos aqueles cadáveres. Amém? Glória a Deus. Pode se assentar. Já foi feita a oração, glorificando e exaltando ao nome do Senhor. Glória a Deus. Meus irmãos, aqui nós estamos diante de um texto, e eu quero falar sobre um tema: o que fazer quando a nossa fé está sendo confrontada. O que nós temos que fazer? Porque muitas vezes, como a irmã disse aqui, né? Se não está na aviação, o filho apanha na escola, a gente já quer ir para cima. E muitas vezes, quando a nossa fé também é confrontada, a gente já quer trazer uma resposta. A gente já quer trazer uma resposta para tentar defender Deus e a nossa fé. A palavra do Senhor aqui dentro desse contexto está falando de um rei da Síria, que ele é um rei que conquistou muitas cidades, era um povo maligno, era um povo que não tinha misericórdia. Para você ter ideia, o rei Senaqueribe, quando eles invadiam nas terras, o rei, ele pegava as mulheres grávidas e eles rasgavam as suas barrigas, eles faziam o povo beber urina. Era um rei avassalador, aonde ele chegava era como um rolo compressor. E agora ele, rei Senaqueribe, ele quer invadir Jerusalém, ele quer invadir Judá, ele quer invadir a cidade do povo de Deus, ele quer tomar esta cidade. Só que, como era naquele tempo antigo, eles, antes de começar a guerra, eles enviavam primeiro um mensageiro. E aí o rei Senaqueribe vai mandar Rabzaquer, que é o seu mensageiro, para falar com o povo de Judá. E é interessante que eles começam a dizer, ele começa a afronta, ele começa a confrontar o povo e começa a dizer para o povo não acreditar no rei Ezequias. Eles começam a dizer: olha, diga ao rei Ezequias, assim diz o Senhor, capítulo 36, o versículo 4. Diz o grande rei, o rei da Síria: que confiança é essa que você tem? Bem posso dizer ao seu conselho e ao seu poder para a guerra, são meras palavras. Em quem você está confiando para que se rebela contra mim? Olha, ele está dizendo: quem você está colocando tanta confiança? Olha o que o meu rei fez. Essas palavras de você, Ezequias, essa palavra, porque Ezequias está falando para o povo confiar em Deus. E aí esse Rabzaquer, ele pega
pega, ele vai para a frente do portão e ele diz para o povo, versículo 13: então Rabsaque se pôs em pé e gritou em hebraico para que todos os judeus ouvissem, e diz: escute a palavra do grande rei da Síria. Assim diz o rei: não deixe que Ezequias os engane, pois ele não poderá livrá-los. Não deixe que Ezequias os leve a confiar no Senhor, dizendo: o Senhor certamente nos livrará. Esta cidade não será entregue na mão dos assírios. Não deem ouvido a Ezequias, porque assim diz o rei da Síria: façam as pazes comigo e se entregue, então cada um comerá comigo, e se entregue, então cada um comerá a sua própria videira e da sua própria figueira, e beberá água da sua própria cisterna. Olha, irmão, porque esse rei, ele usou uma estratégia tão grande, porque o rei Ezequias, ele fez um córrego, ele fez um rio, para que o povo não precisasse sair da cidade e para tomar água. E o que o rei Senaqueribe ele fez? Ele foi e ele tomou em volta, e cortou a água do povo, para que o povo abrisse o portão, saísse e a Síria invadisse. Então ele está dizendo agora: olha, meu rei vai invadir, mas se vocês se entregarem, porque assim, vocês vão todo culto dar ouvido ao que o pastor está falando, não confia. Ei, você vai todo dia para o culto ouvir a palavra de Deus, e vocês acreditam nisso? Vocês acreditam mesmo que Deus vai restaurar a vida de vocês? Vocês acreditam que Deus vai fazer alguma coisa mesmo? Oh glória! É assim na nossa vida, não é? As pessoas ímpias olham para nós e vê a nossa situação e dizem: ei, o inimigo parece que está invadindo a casa, o inimigo parece que está confrontando, e eles estão indo todo domingo, toda terça, ouvir a palavra de Deus. Não dê ouvido ao que o pastor fala. Vocês vão para a igreja para dar dinheiro para a igreja, isso aí é balela. Só que a Bíblia diz, o versículo que nós lemos, que eles não responderam palavras. Meu Deus da glória, eles não falaram nada. Aleluia, glória a Deus, porque isso pode nos dar vontade de retrucar, isso dá vontade de nós bater boca. Mas o que Deus está dizendo aqui para nós nesta noite é: quando alguém confrontar você, ei, deixa que Deus te justifica. Quando alguém confrontar você, você não precisa bater boca, você não precisa discutir. Aprenda, porque como disse a Camila aqui, há tempo de ficar calado e há tempo de falar. Nós temos que discernir o tempo certo. Há tempo determinado para todas as coisas. Mas o que Deus está dizendo, que esse tempo é tempo de ficar calado. É tempo de ficar em silêncio. Eu brinco aqui, né, irmãos? Que mulher, quando discute com o marido, ela gosta de falar. E fala ainda assim: eu falo mesmo. E vira histórica ainda, porque lembra de umas coisas que a gente nem lembrava mais, né? A mulher traz umas coisas que fala, mas eu nem lembrava mais disso. Mas mulher tem uma memória que eu vou te falar. E eu sei que tem mulheres que tem marido que não servem a Deus, e muitas vezes ela quer bater boca com o marido para defender a tua fé. E o que Deus está dizendo é o quê? Fique calado. Não é para falar, é para ficar em silêncio, porque se você falar, você não vai poder resolver nada. Você não vai poder fazer nada, porque foge da tua alçada. Eu me lembro de uma mulher que entrou, lembra? Ela entrou na sala num jantar, e ela vai para os pés de Jesus. Aí os camaradas começam a dizer: ei, se ele fosse profeta, ele saberia quem está beijando o teu pé. Você acha que a mulher não escutou? Você acha que a mulher não ouviu, não viu os olhares? Mas ela não bateu boca, ela não falou nada, ela ficou em silêncio.
porque quem vai justificar ela é Jesus. Quem vai abrir a boca por ela é Jesus. Quem vai abrir a boca por você é Jesus. Porque quando eles terminam de falar, Jesus vira para Simão e diz: ei, Simão, eu vou contar uma história para você, Simão. Tá vendo esta mulher aqui, Simão? Ei, entrei na tua casa e você nem me deu nada, pois essa mulher não cessa de beijar os meus pés. Você está criticando ela, mas ei, Simão, vou te falar uma coisa. Ei, esta mulher não cessa, porque quem deve mais vai amar mais. Posso te dizer uma coisa? A Bíblia diz que quando o rei Ezequias ele ouviu, quando Ezequias ele ouviu essa afronta, sabe o que a Bíblia diz? Quando o rei Ezequias ouviu o versículo, capítulo 37, versículo 1, ele rasgou as suas roupas, cobriu-se de pano de saco e entrou na casa do Senhor. Aleluia! Sabe o que é isso? Sabe o que é isso? Humildade. Sabe o que é isso? O que eu faço quando a minha fé é confrontada? Tenha humildade e vai para a casa do Senhor. Tem gente que está sendo confrontada e ela está dentro de casa, irmão. Tem gente que está sendo confrontada e ela fica parada. E já foi lido aqui: revestivos da armadura de Deus. E eu sempre falo acerca desse texto, que quando Paulo ele diz revestir da armadura de Deus, ele fala assim: revestir de toda a armadura. Tem gente que ela se reveste da espada, mas cadê o escudo? Tem gente que se reveste da espada e do escudo, mas cadê o capacete? Tem gente que se reveste da espada, do capacete e do escudo, mas cadê a couraça? Tem gente que se reveste do capacete, da espada, da couraça, mas cadê os pés calçados do evangelho da paz? Tem gente que se reveste do calçado, que se reveste da couraça, do escudo, da espada, mas cadê o cinturão que segura toda a armadura? Glória. Paulo quando diz é toda a armadura, não é só que eu quero, não é só uma parte. Glória. Porque tem gente que tem fé, mas não prega o evangelho como a missionária falou aqui, de pessoas precisando ouvir o evangelho. E cadê você calçado com os pés do evangelho da paz, pregando a palavra de Deus? Aleluia. Então eu falei aqui hoje pela manhã, irmãos, quando eu não sei vocês, mas quando eu vou num culto no lar, quando a gente faz o culto no lar, quando eu saio de lá, parece que eu saio realizado, parece que eu saio com missão cumprida, parece que eu saio fortalecido. Quando eu leio a palavra de Deus, parece que o meu dia de manhã, eu leio a palavra, parece que o meu dia não é o mesmo, eu me sinto fortalecido. Mas aí, irmãos, a palavra, o povo de Deus está sendo afrontado, conflito na tua fé, e ele, ao invés de ele subir para a casa do Senhor, ele começa a ficar prostrado. Mas lembra do salmista, no Salmo de número 78, Asaf vai dizer: os meus pés quase se desviaram quando eu olhei a prosperidade do ímpio. Ele está sendo afrontado, a tua fé está sendo afrontada. Ele está olhando para o ímpio e está dizendo: olha o ímpio, agora olha a minha vida como é que está, olha a minha vida como é que está. Mas a Bíblia diz que quando ele entra no templo, quando ele entra na casa do Senhor, ele percebe que o ímpio está no lugar escorregadio, mas você está no lugar de estabilidade. Ei, glória! Raia sépia. É o diabo querendo confrontar, é o diabo querendo dizer para você: ei, você fica dando ouvido às palavras pregadas, você fica indo no culto, para que isso? Esse negócio de culto. Mas eu e você, quando ouvimos a afronta do diabo, nós temos que se humilhar, nós temos que rasgar as nossas vestes, entrar no templo e dizer: Senhor, eu não posso, mas o Senhor pode, eu não vou, mas o Senhor vai. Oh glória, aleluia, glórias, aleluia. Isso é humildade, reconhecer a minha fraqueza.
reconhecer e se humilhar diante de Deus. Aleluia. Ele está sendo confrontado, mas ele pega e ele vai para a casa do Senhor. E sabe o que ele faz? Ele se humilha na casa de Deus e ele vai mandar os servos dele, o rei Ezequias, falar com o profeta. E é assim, né, irmão? Quando a gente está passando por um momento de dificuldade, de confronto, a gente ora, se humilha, e quando a gente vê que a situação está brava, a gente vai falar com o pastor, com o profeta Isaías. Porque é assim que tem que ser. Ele manda mensageiro para o profeta. Só que a mensagem do profeta, a mensagem de Isaías para o rei diga ao rei o seguinte, o versículo de número 6. Aleluia. O versículo 5. O servo do rei Ezequias foram falar com Isaías. Está aqui, né? Foram falar com Isaías. Versículo 6. Este lhe disse: diga ao seu senhor, que assim diz o Senhor: não tenha medo das palavras que você ouviu, das blasfêmias que o servo do rei da Síria lançaram contra mim. Porque o rei Senaqueribe, ele só não enfrentou o povo, mas também afrontou Deus. Ele afrontou Deus. E ele ainda disse, ele confronta, que nenhum Deus ficou de pé diante dele. Mas entenda uma coisa, só que olha a palavra do profeta, irmão. Entenda aqui a palavra do profeta, a palavra de Deus para o povo: não tenha medo. Mas talvez se o rei Ezequias ouvisse, porque o que a gente quer ouvir é isso, né? É Deus dizendo: não tenha medo, que eu vou descer com a minha carruagem de anjo. Não tenha medo, que eu estou enviando hoje os exércitos de anjo para confrontar esse rei. É isso, né, que a gente queria ouvir? Mas a palavra não foi essa. O que Deus está dizendo é: não tenha medo. E sabe o que é duro para nós? Esperar Deus agir. É Deus dizendo: não tenha medo. Mas a gente está sendo tão afrontado que a gente quer que Deus envie o anjo. A gente quer que Deus envie. Por isso que eu falo, profecia. Nós estamos numa quinta-feira profética. Profecia da palavra de Deus, como foi dito aqui no louvor. A gente quer que o profeta venha entregar para nós. Só que isso nos traz mais ansiedade, né? Porque quando o profeta diz assim: ó, Deus vai fazer uma obra na sua vida, aí você já acha que é amanhã. Eu quantas vezes achei isso? Deus, quantas vezes me entregaram? Ó, vixe, mala de dinheiro. Arruma as malas que você vai viajar. Vixe, irmão, Deus está preparando uma mala de dinheiro. Aí o carro quebra, aí eu tenho mais dívida. A mala de dinheiro não chega. Você entendeu? Tudo ao contrário. Aí diz: não, eu vou fazer, eu já recebi tanta mala. Aí chega o boleto lá debaixo da porta, sabe, no apartamento. Só que então a profecia nos traz ansiedade, mas a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Glória. Porque a palavra de Deus, ela é inerrante. Glória. Eu me lembro de Jairo, que sai para ir buscar Jesus. Jairo volta com Jesus, mas Jairo testemunhou o milagre que Jesus fez na mulher do fluxo de sangue. E você também já testemunhou milagre de Deus na tua vida. Você que está aí nos assistindo, você que está aqui, já testemunhou o que Deus fez na tua vida. Só que quando Jairo está chegando perto de casa, alguém vem com uma notícia ruim e desanimadora. Porque incomoda o mestre, a tua filha já morreu. E qual que é a palavra de Jesus? Não temas, Jairo, crê
crê somente. Eu tenho uma palavra profética para você hoje, nesta quinta-feira profética. Não temas, crê somente. Deus vai mudar a tua história, Deus vai mudar a tua vida, Deus vai mudar essa igreja, porque eu vejo Deus, aleluia. O cenário é difícil. Eu lembro, esses dias mesmo, um profeta veio pregar aqui e disse assim, não lembra? Vocês lembram? Ô pastor, vocês vão mudar para um lugar maior, eu vou te levar para um lugar maior. Mas cada vez que a gente vê, é o culto, as pessoas não vêm para o culto, vêm só de domingo, os crentes domingueiros, só tá de domingo. Eu falo, lugar maior, para os crentes só vêm de domingo. Oh glória, mas a palavra de Deus é, não tenha medo, crê somente. Ele está no controle de tudo. Ele está no controle de tudo. Ele está no controle de tudo. Quem crê nisso? Ele está no controle de tudo. Ele está no controle de tudo. Nós devemos somente crer. Hoje eu li pela manhã Jeremias 33:3. E Jeremias 33:3, a palavra do Senhor diz: clame a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Só que a Bíblia diz que veio a palavra do Senhor a segunda vez. Só que qual que era a palavra que Jeremias queria ouvir? Se veio a palavra do Senhor, ele ia dizer o quê? Ó, Deus vai me tirar da prisão. Deus vai me tirar daqui da prisão, né? Porque ele estava na prisão. Mas não foi, a palavra de Deus é clama. Aleluia, tem gente que está na prisão e não ora. Tem gente que está na prisão e não clama. Vai ficar aprisionado, glória a Deus. Aí a Bíblia diz que ele vai... O profeta Isaías manda essa mensagem. Só que o rei da Síria, Rabsaquê, voltou. E o rei da Síria, ele vai guerrear com outro povo. Mas aí ele manda, porque esse povo se rebelou, que é o povo do Líbano, da Líbina. E ele havia te retirado para Laquis. E quando ele vai, que esse povo que se rebelou, ele manda de novo uma carta para o rei Ezequias, dizendo para ele, ó, nem se empolgue, viu? Presta atenção na palavra. Nem se empolgue, viu? Nem se empolgue. Não vai se ajuntar não com esse povo aí, achando que você... Não se ajunte não, Ezequias, não se empolgue. Aleluia. Não deixe que seu Deus, a quem você confia, engane dizendo, Jerusalém não será entregue na mão do rei da Síria. Você já ouviu o que os reis da Síria fizeram em toda a terra? Olha, vocês já viram? Porque aonde o rei Senaqueribe entrava, ele acabava com tudo. Ele acabava com deuses daquela cidade. E ele está dizendo, ei, não deixe seu Deus se enganar não, porque eu já acabei com todos. Glória a Deus. Eu já acabei com todos eles. E o seu Deus vai ser apenas mais um. Só que mal o rei Senaqueribe sabia que ele estava mexendo com coisa grande. Sabe aquele negócio quando a gente era criança, né? Aí você tomava um couro na rua, né? Aí você falava, vou chamar meu irmão mais velho. Agora você vai ver. Você mexeu comigo? Agora quem vem é meu irmão mais velho. Aleluia. Porque ele pega essa carta e ele sobe na casa do Senhor e ele estende. Ezequias estende. Oh glória. E quando ele estende a carta no templo de Deus, o profeta Isaías, então Isaías filho de Amós, versículo 21, então Isaías filho de Amós mandou dizer a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Israel,
visto que você fez uma oração a respeito de Senaqueribe, o rei da Síria, esta é a palavra do Senhor, oh glória a Deus, e falou a respeito dele. Põe lá, Paulo Henrique, o versículo, oh glória a Deus, de 22, está aí. Esta é a palavra dele: a virgem, a filha de Sião, a desprezada, e zombam de você, a filha de Jerusalém, meneia a cabeça enquanto você foge. O que ele está dizendo aqui? Virgem é virgem porque não vai ser invadida a cidade, não vai ser destruída. De quem você zombou é contra quem blasfemou, contra quem você levantou a voz e contra quem ergueu o seu olhar arrogante, contra o santo de Israel. Versículo 24: sim, você zombou do Senhor por meio dos seus mensageiros. Você declarou com a carruagem, sem contar, subir aos pontos mais elevados das montanhas, as inacessíveis alturas do Líbano. Versículo 24: cortei os seus mais altos cedros e os seus melhores juniperos. Entrei nas suas regiões mais remotas, na sua mais densa floresta. 24: a terra estrangeira cavei poço e bebei a água com a sola dos meus pés. Sequei, isso está falando da grandeza de Deus. Sequei todos os rios do Egito. Esse é o Deus que tu serve, esse é o Deus Todo-Poderoso. Você não ouviu que há muito tempo eu já havia determinado tudo isso? Desde a antiguidade planejei o que agora faço acontecer, que você deixaria em ruínas a cidade fortificada. O nosso Deus, que é grande, ele disse: ei Senaqueribe, eu permiti tudo isso. Ei Senaqueribe, tudo está no meu controle. Ei Senaqueribe, você não manda em nada, meu filho, é eu que coordenei tudo isso. Oh glória, mas olha o versículo 30: e isto será um sinal para você, rei Ezequias. Oh glória, neste ano vocês comerão do que crescer por si, e no próximo o que daquilo brotar na terra dos terceiro ano. Porém semeei e colham, plantem vinhas e comam do seu fruto. Versículo 31: mais uma vez os remanescentes da tribo de Judá sobrevirá e lançará raízes na terra e dará os seus frutos. Olha o que Deus está dizendo, isso é promessa do Senhor. Eita glória, ei Ezequias, vai ser um sinal de Jerusalém. Sairão sobreviventes e um remanescente do monte de Sião. O zelo do Senhor dos exércitos executará. Versículo 33: portanto assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: ele não invadirá esta cidade, nem disparará contra ela uma só flecha, não enfrentará com escudo, nem construirá rampas de cerco contra ela. Aleluia, pelo caminho que o inimigo veio. Oh glória, ele voltará. Você pode glorificar Deus, você pode glorificar esse Deus pelo mesmo caminho que ele veio. Ele vai voltar, ele vai voltar, ele vai voltar. Por quê? Porque a cidade não é tua, a cidade é de Deus. O povo não é seu rei, o povo é de Deus. Aleluia, aleluia. Deus disse ainda: eu vou pôr um anzol no nariz dele. Aleluia. A sua casa não vai ser invadida pelo inimigo. Essa igreja não vai ser invadida pelo inimigo, porque esta igreja tem um dono. A tua casa tem um dono, a tua família tem um dono. Oh glória, oh glória. Tem um dono. E sabe o que aconteceu?
Deus mandou um anjo. O exército de Senaqueribe era poderoso, sim ou não? Tinha muitas armas poderosas, sim ou não? Mas Deuteronômio capítulo 13, acho que é 20. Põe Deuteronômio 20, acho que é 20. Aleluia, versículo 1. Glória. Quando vocês forem à guerra, se tu não der glória, contra os seus inimigos, e virem cavalos e carros de guerra, e um exército maior do que o seu, olha aí, não tenha medo, pois o Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito, estará com vocês. Oh glória! Pode ser exército poderoso, mas a palavra de Deus é: não tenha medo. Por quê? Quem está no meio da igreja é Deus. Quem está no meio da tua casa é Deus. Já foi falado aqui, em guerra, nós estamos em guerra. Não tenha medo, sai para a batalha. Quando você olhar um inimigo, está forte, está poderoso, mas quem está no meio de nós é o Senhor dos exércitos. É o Senhor dos exércitos. É o poderoso na batalha. É o general de guerra. Abre portão celeste. Abre portão celestiais. Por quê? Quem está entrando é o Rei da Glória, o poderoso na batalha. Quem é Ele? O céu e a terra é tudo. O céu e a terra é dele. Eu estou sentindo a graça dele. Deus está dizendo: eu estou dando ordem a um anjo. Eu estou dando ordem a um anjo. E hoje ele vai entrar nessa guerra. Hoje ele vai entrar nessa peleja. Eu estou enviando um anjo. Quem crê nisso aqui? Quem crê nisso aqui que Deus está enviando? Quem crê que Deus está enviando? A guerra é dele. A batalha é dele. A guerra é dele. A batalha é dele. Ei, Deus está enviando. Os seus inimigos vai bater em retirada da tua casa hoje. Os teus inimigos vai bater em retirada da tua família. Hoje Deus está dando ordem aos teus anjos, ao teu respeito, para te guardar, porque Ele está no controle. Alaia sébia. Ei, Deus está dizendo: ei, Ezequias, pelo mesmo caminho que o inimigo veio, ele vai voltar. Aleluia. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui. O Deus da guerra está na casa. O Deus da batalha está na casa. Saiba a tua identidade. Saiba quem você é. Saiba o Deus que tu serve. Muitas pessoas estão perdendo batalha porque não sabe a tua identidade, não sabe quem é. Você serve ao Todo-Poderoso. Você serve ao general de guerra. É por isso que ele é general de guerra. Está na hora dos crentes sair desse berçário gospel, que é: ai, a igreja é um hospital de Deus. Eu não vejo em nenhum lugar a Bíblia falando isso. Pelo contrário, a igreja é um exército para a guerra. Não fica os crentes tudo em coma, nunca saram, irmão. Fica no hospital, não quer sair mais. Nunca é curado. Parece que gosta da cama do hospital, da comida do hospital, e não fica curado. Nós somos guerra. Por isso que foi lido aqui, ó. A armadura é de quem? A armadura é de quê, irmão? A armadura é de hospital, irmão? Já viu no hospital dizer armadura? Nunca vi isso. Jesus é os médicos dos médicos. Mas nós vamos para a guerra. Glória. Pega a tua espada aí, irmão. Pega o teu escudo, pega o capacete, pega o calçado e vamos para a guerra. Porque quem está contigo é Deus. Vejo crente com medo de obra de macumbaria. Não fique com medo. Você serve um Deus poderoso. Você é filho
de um Deus poderoso. Por isso que eu não creio. Não creio porque a Bíblia, eu confio na palavra. Na Bíblia eu creio até na capa. Sabe essa aqui, ó? Está escrito aqui, ó, Bíblia Sagrada. Fé e trabalho. Eu creio até nisso. E por isso que eu não creio que crente cai endemoniado. Não existe isso. Crente cai endemoniado. O Espírito Santo sai e fala assim: demônio, agora entra tu. Não existe isso. Depois que creste, ouviste a palavra da verdade e foi selado com Espírito Santo. O Espírito Santo está dentro de você. Então se não está é porque tu não creu. É porque é possível pessoas estar dentro da igreja há muito tempo e não crer. O fato de eu vir à igreja não quer dizer que eu creio. Não é verdade? Tinha um monte de gente que acompanhava Jesus, mas não cria. E o diabo quer atacar a sua fé. Quando os filhos de Cefas foram expulsar o demônio, eles disseram: sai em nome de Jesus que Paulo prega. Eles tomaram couro, não é porque eles estavam ali desconcertados. Porque se fosse porque eles estavam desconcertados, a palavra de Deus não ia dizer. O próprio Jesus disse que naquele dia vão chegar muitos e dizer: expulsei demônio no teu nome, curei. Então para com esse negócio. Está desconcertado, não expulsou o demônio. Não, ele não expulsou o demônio porque ele falou: sai em nome de Jesus que Paulo prega. Ele nem crê em Jesus. Ele está ali para ganhar o nome. Ele está ali porque achou bonito. Aí ele tomou um couro do diabo. Porque se a Bíblia diz que Jesus, o nome de Jesus sobre todo, os próprios apóstolos, capítulo 3 de Atos, eles curam um paralítico que está na Porta Formosa. Quando chega lá, os judeus começam a se admirar. Ele falou: com coisa que nós fizemos isso por causa do nosso poder e da nossa santidade. Não, foi por causa de Jesus, aquele a quem vocês crucificaram. Glória a Deus. Então não tem que ter medo do inimigo, irmão. Eu não posso subestimá-lo, mas ter medo não, porque eu sou filho. E se eu estou filho, eu tenho um pai. E se eu tenho um pai, ele me defende. Se eu tenho um pai, ele me guarda. Aleluia. Ele até disse: acaso uma mãe pode se esquecer do filho que ama? Olha, uma mãe não esquece do filho. Já viu uma mãe? Você acha que ela vai esquecer do filho que ama? Nunca. A mãe vira uma leoa pelos filhos. Agora você imagine pai. Deus está falando: mas ainda que essa mãe viesse, ó, eu todavia jamais me esquecerei de ti. Amém? Então creia nessa palavra. O Senhor da guerra está entrando na sua vida. A tua oração foi ouvida. Você veio para o templo buscar o socorro de quem pode resolver. E você está saindo daqui com a resposta. Glória. Não tenha medo, fique em silêncio. Isso. Não tenha medo, porque Deus está entrando com providência. Você pode aplaudir a Jesus? Oh, glória a Deus por essa palavra. Aleluia. Se coloque sobre os pés. Glória a Deus. Coloque sobre os pés. Eu quero orar pela sua vida. Glorificado é o nome do Senhor. Oh Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Pai querido, santo e eterno, que o Senhor, Pai querido, vai entrando na vida dos meus irmãos, despertando neles a fé, Pai, despertando, Pai querido, acrescentando, ó Senhor, meu Deus, a fé, Pai, em nome de Jesus, ó Pai querido, mostrando dentro da Tua palavra, Pai querido, que o Senhor é um Deus de guerra, o Senhor é um Deus de batalha, o Senhor entra onde nós não podemos entrar, em nome de Jesus, ó Pai, Espírito Santo, Deus de poder e de graça, entra, Pai, pela sua misericórdia, em nome de Jesus, é o que nós te pedimos e te agradecemos, amém, Jesus, amém, meus irmãos, que Deus abençoe a todos que estiveram conosco nessa noite. Sábado tem ensaio com toda a igreja, que hora? 7 horas, às 19 horas, ensaio com toda a igreja para o aniversário da igreja, tá? Nós vamos ensaiar um hino, glória a Deus. As irmãs já estão convidadas também para vir no dia 20, 21, 22 e 23, né? No aniversário da igreja, os 10 anos do ministério Restituição, amém? Então venha em nome de Jesus, vai ser bênção do Senhor.
mais um ano estamos aqui, né? Glorificando a Deus, tá bom? E no domingo nós vamos ter consagração pela manhã, escola bíblica dominical para as crianças, escola bíblica para jovem e adulto, e à noite o culto com a família, tá bom? Às 18h30, venha em nome de Jesus, vai ser bênção, Deus tem uma palavra para você, amém? Receba a bênção, que o grande amor de Deus, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e as duas consolações do Espírito Santo estejam com cada um de vós, não só hoje, mas para sempre. Quantos confirmam? Dizendo... Está encerrado, aplauda Jesus, que Deus abençoe a cada irmão. Glória a Deus. Cumprimente seu irmão com a paz do Senhor.